Quais erros na dieta você já fez que hoje você não faria mais? A gente fez essa pergunta no Instagram e vamos comentar as respostas, porque sempre a gente pode aprender com os erros uns dos outros. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Quando reconhecidos, os erros são oportunidades para recomeçarmos de maneira mais inteligente. A gente está no início de um novo ano e essa época costuma vir acompanhada de um sentimento de recomeço. Como alguém que passou a maior parte da vida tentando controlar o peso, eu posso dizer que eu me reconheci em muitos desses erros que as pessoas nos contaram. O campeão de todos eles foi comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo ou por medo de passar fome. Quem nunca fez isso? Pois é, a gente até já gravou recentemente um episódio do podcast sobre isso, o episódio 81, no qual a gente comenta sobre mitos que se recusam a morrer. Pois bem, a ideia de que você precisaria comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo, ou que por outra, se você fizer um intervalo maior entre as refeições, o metabolismo vai desacelerar, é uma ideia completamente fictícia. Assim como a ideia de que forçar jejum até não aguentar mais é uma coisa saudável, que todo mundo precisa fazer jejum para emagrecer. Teve gente que contou que fez isso e depois acabou compensando com descontrole. Por isso eu costumo dizer que o jejum intermitente, ele é uma ferramenta válida, ele não é uma ferramenta essencial para o manejo de obesidade, sobrepeso ou de doenças metabólicas, mas sim pode ajudar. É que diferentes pessoas têm diferentes graus de facilidade ou dificuldade no emprego do jejum. Então, se você é daquelas pessoas que quando adota uma dieta low carb fica com pouca fome e não sente necessidade de comer várias refeições por dia, excelente, aproveite isso e faça o seu jejum intermitente. O seu metabolismo comprovadamente não irá desacelerar por causa disso. Por outro lado, se você é uma pessoa que sente bastante fome, se ficar um período maior sem comer, pode sim ser contraproducente, porque aí é o que a Sari falou. A pessoa fica morta de fome e compensa, e muitas vezes vai compensar num horário em que as únicas coisas que tem para comer são alimentos ultraprocessados, enfim, lanches e salgadinhos da pior espécie. Outra coisa que apareceu bastante foi o hábito de tomar remédios para emagrecer sem mudar a alimentação. Infelizmente eu fiz isso algumas vezes e se arrependimento matasse, olha... Eu acho que aqui vale salientar e desfazer um mito relacionado a isso. A ideia de que os medicamentos utilizados para auxiliar no emagrecimento podem acelerar o seu metabolismo. Não. O que eles fazem é modular o apetite, é modular a fome. Portanto, obviamente, se você usar a medicação e continuar comendo da mesma forma, e sobretudo se continuar comendo a mesma quantidade, o medicamento não vai produzir emagrecimento mágico. Dependendo do tipo de medicação, talvez você até consiga comer muito menos, né? Porque esses remédios que tiram a fome, eles fazem a gente comer menos. Mas se quando você sentir um pouco de fome, o que você comer for bolacha recheada, já sabe o que vai acontecer, né? E eu vou usar uma analogia aqui para vocês entenderem melhor o que a gente quer dizer. Por exemplo, existem medicamentos à base de nicotina, adesivos, por exemplo, que são utilizados para facilitar a cessação do tabagismo. Mas se a pessoa usar o adesivo de nicotina e continuar fumando, não muda nada, tá certo? O objetivo é que o adesivo ajude a parar de fumar. Então, o medicamento que pode ser prescrito para auxiliar pessoas que têm dificuldade de seguir um determinado estilo de vida, ele só vai produzir efeito se o estilo de vida for efetivamente modificado. E se você tiver condições de modificar o estilo de vida, muitas vezes o medicamento nem é necessário.
Muitas pessoas falaram que cometeram erros no sentido de comer tudo sem gordura, ou então quando começaram a low carb, passaram a exagerar na quantidade de gordura. E essa é uma das dúvidas mais frequentes. Praticamente todo mundo que começa a fazer uma alimentação low carb comete algum desses erros. Tanto que no Podcurso a gente tem 2 episódios inteiros detalhando isso, que são o número 5 e o 6. E quem nunca cometeu nenhum desses erros que atire a primeira pedra. E eu tenho telhado de vidro, porque quando eu comecei com a low carb, 11 anos atrás, eu exagerava sim na quantidade de gordura. E muito devido a coisas que a gente lia na internet e orientação de alguns autores que escreviam sobre low carb na época. Por outro lado, eu gostei que as pessoas também comentaram o problema oposto, que é tentar eliminar completamente a gordura. Porque a gordura na dieta de baixo carboidrato, na dieta low carb, ela cumpre uma função, basicamente, que é sabor, né? Então, se nós quisermos fazer uma dieta low carb sem nenhuma gordura, vai emagrecer, com certeza. O problema é que a comida fica seca, fica sem gosto, e isso acaba minando a possibilidade da gente adotar isso como estilo de vida, porque para poder adotar como um estilo de vida permanente, a gente tem que ter prazer também, né? Por outro lado, se a gente exagera na gordura, bom, aí a gente acaba queimando só a gordura da dieta e não a nossa. E a propósito, a gente tem um episódio 42 do Podcurso, chamado Calorias Importam, no qual a gente entra em detalhes sobre esse assunto. As pessoas comentaram mesmo, né, que ingerir excesso de calorias mesmo em low carb também é um erro frequente, assim como ficar neurótico por pesar comida e contar calorias, que é um outro extremo. Então, esse tema realmente é algo que merece uma atenção especial. Outra coisa que foi levantado pelos nossos ouvintes foi se entupir de farinhas e cereais integrais para dar saciedade. É, sim, porque todo mundo sabe, entre aspas, que as fibras são muito importantes para dar saciedade. Gente, quem não caiu nessa, né? Eu comia tanta torrada integral achando que eu estava arrasando, e aqueles cereais, barra de cereal, então, socorro. E veja, não é que fibras não contribuam com a saciedade, elas contribuem. O problema é que se você está utilizando como fonte de fibra algo que é cheio de amido, bem, aí você está colocando mais amido, ou seja, glicose, ou seja, um tipo de açúcar para dentro, do que fibra. Acaba sendo contraproducente. Então eu gostaria de lembrar as pessoas que existe um monte de fontes de fibra que não são ricas em açúcar e amido. Quem são elas? São os legumes, são as saladas, são as hortaliças. Então nós podemos sim comer bastante fibra, fazer uma refeição variada, utilizar a saciedade, o efeito mecânico de distensão do estômago pela fibra, sem que a gente precise consumir fibras que carregam consigo um monte de glicose. E sim, eu estou me referindo à aveia, entre outras coisas. Excesso de frutas ou de sucos, porque afinal é natural, né? Eu chegava a comer meio quilo de abacaxi de uma vez só, porque era fruta, então eu achava que podia, estava liberado. Pois é, vamos começar falando do suco de fruta, que é um grande problema, porque as pessoas não se dão conta da quantidade de açúcar que está presente ali, e muitas vezes são enganadas pela linguagem utilizada no rótulo, porque o fabricante sabe que as pessoas estão querendo consumir menos açúcar, e aí ele coloca natural, integral, sem adição de açúcar, o que é tudo verdade, mas quem precisaria adicionar açúcar quando já tem grande quantidade de açúcar da própria fruta? Eu já falei várias vezes, mas vou repetir para vocês que tempos atrás eu vi um documentário da BBC em que duas voluntárias, foram colocadas em uma situação que elas deveriam consumir o quanto elas quisessem. Uma delas tinha laranjas já descascadas, prontas para comer, e outra tinha suco de laranja numa jarra. A quantidade de laranjas era a mesma, e era muito impressionante, porque era uma jarra com cerca de 1 litro de suco, e a outra mesa tinha uma pilha de laranjas que obviamente ninguém conseguiria comer, mas era a mesma quantidade de laranjas nos dois casos. A moça da jarra bebeu quase todo o suco,
enquanto que a moça que tinha as laranjas comeu 2 ou 3 laranjas e estava satisfeita. Então, suco de fruta é um dos grandes inimigos que a gente tem que cuidar. A outra coisa é a questão das frutas, e eu vou usar o mesmo exemplo. Comer 1 ou 2 laranjas não é o que vai destruir a dieta low carb de ninguém. Talvez um diabético de difícil controle precise cuidar mais isso, mas para fins de emagrecimento, comer uma laranja de sobremesa tá ok. Agora, se a gente está falando em meio quilo de abacaxi, né, Sari? Meio quilo de abacaxi, né, Sari? Eu fico com vergonha, mas eu comprava uma bandeja de abacaxi descascado. E eu lembro que era meio quilo por causa disso. Tava bem grande na frente, assim, que era meio quilo de abacaxi descascado. Então, era bem doce, né? Mas eu achava que tudo bem, podia, ainda mais na época eu morava na Inglaterra e tinha aquela campanha do 5 a day, que você tinha que comer 5 porções de frutas ou vegetais por dia. Então, eu achava que, bom, um pacotinho daqueles era uma porção, né? Podia comer de uma vez só. E outra coisa que a gente tem que cuidar também é o seguinte: estamos falando de descascar e comer uma fruta e não de uma salada de fruta diluída em suco de laranja para você se servir várias vezes. Então vale o bom senso, lembrar que o açúcar ele é exatamente a mesma molécula, a mesma substância, não importa de que planta ele seja oriundo. Se o açúcar veio da laranja, da uva, da maçã ou da cana-de-açúcar, a molécula é a mesma e o efeito é o mesmo. Essas facilidades que a gente encontra hoje em dia, né? Se eu tivesse que procurar um abacaxi, descascar esse abacaxi, certamente eu não ia sentar e comer tudo de uma vez só. Mas quando a gente encontra no supermercado, já assim, descascado, embaladinho, no ponto certo, com mais açúcar, porque aquele amadurecimento também foi controlado, foi forçado para chegar naquele dulçor exato, né? Que agrada o paladar, aí a gente vai sim comer além da conta. E sobre a quantidade de açúcar nos sucos, vale lembrar que esses de frutas mais doces, como uva, por exemplo, costumam ter mais concentração de açúcar do que até a Coca-Cola. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Outra coisa que o pessoal mencionou como um erro comum era acreditar nessa história de que vai conseguir comer de tudo um pouco. Comer de tudo eu acredito, o problema é um pouco, né? Essa entra naquela categoria das mentiras que a gente conta pra gente mesmo, né? A gente vai lá e tenta acreditar que vai dar certo, que o segredo é só diminuir as quantidades e que tem que ser equilibrado, porque a gente vê pessoas magras fazendo isso e para elas dá certo. Mas se quem está fazendo isso é alguém que já ganhou muito peso justamente por não conseguir controlar as quantidades, provavelmente não vai dar certo essa estratégia. E vou falar para vocês um exemplo que eu sempre comento. Se eu comprar castanha de caju torrada e salgada, eu não vou conseguir comer um pouco. Eu vou comer o saco inteiro. Então, não tem por que eu me iludir de que sim, eu vou conseguir comer determinadas coisas em moderação. Um dos segredos da low carb, além de todas aquelas coisas que a gente sabe que favorece a queima da gordura como fonte de energia, que modifica o nível de fome e de saciedade, mas o fato é que coisas que você retira numa dieta low carb são coisas que a maioria das pessoas simplesmente tem dificuldade para comer com moderação, porque a maioria das pessoas não terá o efeito de, nossa, eu não posso comer um ovo, porque se eu comer um ovo eu vou comer todos os 12. Não, isso não vai acontecer, mas isso acontece sim com batata Pringles, isso acontece sim com ultraprocessados. Acontece sabe? com ovo de chocolate, né? Ovo de Páscoa. Exatamente. Teve quem falou dos shakes Herbalife. Até nessa eu caí, hein? Anos 90, gente, anos 90. Mas até hoje tem gente que compra isso, né? Eu escrevi a respeito desses shakes nas descobertas do mês de dezembro. Então, se você quiser saber mais em detalhes o que eu penso, eu coloquei lá as fotos da lista de ingredientes da composição nutricional
E a conclusão é que, obviamente, não vale a pena você substituir uma refeição por esse tipo de shake. Se quiser substituir uma refeição por um shake, bom, tem coisa melhor nessa área. Com certeza. Teve quem já restringiu a carne vermelha por medo de câncer. E aí nós temos um episódio recente também, episódio 68 do podcast, chamado Carne Não é Inflamatória, no qual a gente aborda não só o aspecto da inflamação, mas esse aspecto do câncer. A verdade é que a carne sofre bullying no mundo da nutrição. Especialmente se for vermelha, né? Porque tem esse negócio de preconceito racial com relação à cor. É bem isso. Então, o que acontece? Ninguém é obrigado a comer carne vermelha para fazer low carb. E você pode fazer low carb vivendo de frango, peixe, ovos, não tem problema. A questão é que para muitos de nós é mais fácil, é mais simples, se a gente sabe que a gente tem essa opção saborosa e que não vai fazer mal para a sua saúde. O que faz mal para a sua saúde, que você está tirando quando você quer melhorar, é justamente os alimentos ultraprocessados. Você quer diminuir pão, massa, biscoito, batata frita de saquinho, esse tipo de coisa. E aí as pessoas estão preocupadas com a carne vermelha, que é um alimento in natura, não processado e que a humanidade sempre consumiu. Então, não precisa comer grande quantidade de carne vermelha para fazer low carb, mas se você quiser consumir, não tem problema, não vai fazer mal no contexto de uma dieta composta por comida de verdade. Lembrando que a gente, como de costume, envia por e-mail todos os links que a gente está comentando aqui, dos episódios que a gente já citou, das referências que a gente usa para trazer as informações para vocês no episódio. Se você quiser receber, é só se inscrever em drsolto.com.br/podcast. Pessoas mencionaram também que compravam comidas fit, entre aspas, sem ler os rótulos. Essa é uma grande armadilha. Eu escrevi ano passado as descobertas do mês, que era uma curadoria de produtos industrializados que eu publicava todos os meses e enviava para as pessoas analisando produtos, muitos deles com essa intenção de ser fit, de ser saudável, diet, light. Quem quiser ler pode consultar lá em sarifontana.com, pesquisar por descobertas do mês. E pesquisar, tem um índice com quase 100 produtos que servem de exemplo para você entender por que eu compraria ou não compraria cada um deles. E vale a gente mencionar que no podcurso Low Carb da Teoria Prática tem um módulo inteiro com 10 episódios sobre como decifrar os rótulos. Aliás, eu gostaria de sugerir para vocês que se um alimento vem num pacote e nesse pacote tiver uma foto de uma mulher magra com roupa de ginástica, fuja. Fuja porque basicamente aquilo ali é um monte de carboidrato, muitas vezes ultraprocessado, e que estão tentando fazer um rebranding, quer dizer, sugerir, colocar na sua cabeça que aquilo que sua avó sabia que engordava, subitamente agora emagrece porque tem uma foto de uma mulher com roupa de ginástica. Especialmente se tiver escrito que é zero tudo, zero açúcar adicionado, zero gordura, zero transgênico, zero corante, zero não sei o quê. Então o que tem, né, gente? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. É zero tudo isso, é feito do quê? Precisa sempre virar a embalagem, olhar lá a lista de ingredientes e a informação nutricional para descobrir. Eu acho que seria muito bom se os produtores de carne começassem a colocar essa foto dessa mulher com roupa de ginástica no entrecô. Numa caixa de ovos, quem sabe? Isso, no repolho. Teve quem comentou que cometeu o erro de abrir exceção sempre que tinha vontade, com aquela desculpa do só hoje eu mereço, hoje é sexta-feira, amanhã eu recomeço e assim por diante. E a gente não está dizendo que não se pode nunca fazer uma exceção. O problema é que o conceito de exceção é aquilo que não é regra, né? Então, se a gente começa a abrir exceções o tempo todo, significa que a gente está vivendo no mundo da exceção. A gente transformou a exceção em regra e claro que a gente daí não vai conseguir ter resultado. Não só com low carb, com qualquer coisa na vida, né? Isso me lembrou o primeiro episódio do podcast Comida Sem Filtro, com o título Saia da Dieta. Essa foi a frase de uma famosa magra, que sempre foi magra, incentivando que elas comessem o que elas quisessem para ser felizes.
E teve uma pessoa que falou que bebia Coca Zero para tirar a vontade de doce. E isso me chamou a atenção, achei que você ia querer comentar. Pois é, nem tudo que as pessoas acham que é um erro, que é um equívoco, de fato é. Vou parafrasear a mim mesmo em relação ao que eu disse há pouco sobre a carne vermelha. Ninguém é obrigado a tomar refrigerante zero ou Coca Zero, que seja, para fazer low carb. Agora, do ponto de vista estritamente científico, vários estudos, ensaios clínicos randomizados que mostraram que low carb é uma estratégia muito boa ou até mesmo superior às outras para perda de peso ou para reversão de diabetes, permitiam o uso de refrigerante dietético no grupo randomizado para fazer low carb. Então, esqueçam a conversa de qual o efeito que o refrigerante dietético pode ter na sua microbiota. Nós já falamos sobre isso no podcast, episódio número 7, e foquem no desfecho concreto. Por exemplo, aqui está se falando de emagrecimento. Tomar um refrigerante zero vai afetar o emagrecimento? Não, não vai. Então, se você é uma pessoa que já está acostumado a não consumir, não comece a consumir. Obviamente é melhor beber água ou beber uma limonada. Se você é uma pessoa que quando bebe um refrigerante sente o gosto doce, isso dá vontade de comer mais doce, nossa, com certeza evite. Agora, o que a pessoa colocou, vou ler ali, Coca Zero para tirar a vontade de doce. Se a Coca Zero ou qualquer outro refrigerante zero açúcar reduz a sua vontade de comer doce, ele passa a ser uma estratégia de redução de danos e, como tal, pode ser útil. Então, eu não vejo problema. Melhor a Coca Zero do que um sundae. Melhor a Coca Zero do que um sundae e melhor a Coca Zero do que um suco de uva natural integral sem adição de açúcar, porque a Coca Zero tem zero açúcar e esse suco sem adição de açúcar tem mais açúcar do que uma Coca normal. Mas sim, se você preferir beber água ou água com gás, você com certeza vai estar fazendo uma opção ainda melhor. Quem sabe agora, depois de ouvir todos esses erros que muitos de nós já cometemos no passado, a gente possa começar o ano com o pé direito, fazendo as coisas da forma certa. Isso aí, bom recomeço para todos nós. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.